Pois é, estamos de volta aqui no seu canal 10, agora com a presença, como nós anunciamos, do Dr. Henri Dias, que é o nosso eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Fernandópolis, e também é o nosso conselheiro, é o nosso deputado no OAB. Dr. Henri, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, muito boa tarde, muito obrigado por senhor estar conosco aqui, e me parece que o tema aí é de um valor e um interesse muito grande da sociedade. Um abraço. Boa tarde, Vono, boa tarde a todos. Um grande prazer mais uma vez estar aqui. E hoje, Vono, vamos falar sobre a possibilidade e principalmente as vantagens no consumidor fazer a quitação antecipada de um empréstimo que ele tenha contraído, seja operação de financiamento de carro, de imóvel, crédito pessoal, empréstimo consignado, qualquer modalidade de empréstimo, existe a possibilidade e há, sem dúvida nenhuma, uma grande vantagem em que seja feita essa quitação antecipada. Ou seja, se você pegou um empréstimo na financeira ou na agência bancária, vale a explicação que está aqui. Exatamente. Eu peguei 10 mil reais emprestado, vou pagar em 24 meses, aí vai dividir essas parcelas. Qual é o meu interesse maior se eu ganho ali, como o japonês ganhou, na quina, né? Uma nota preta? Eu falo, bom, agora eu já paguei 6 prestações, eu vou pagar agora tudo que está lá, tem meu dinheirinho, né? Como é que funciona, doutor? Exatamente, Vono. Essa liquidação antecipada, essa antecipação do pagamento das parcelas que iriam vencer futuramente, é uma forma de interromper a cobrança desses juros. Então, antes do término do contrato, o consumidor ele tem a possibilidade de fazer isso e as instituições de crédito têm a obrigação de oferecer essa condição para o consumidor. E às vezes, numa pesquisa que nós fizemos, principalmente entre as instituições que cuidam, as entidades que cuidam dessas órgãos de defesa ao consumidor, mostra que o desconto dos juros, dependendo das circunstâncias, pode ser até 7 vezes maior do que o rendimento da poupança. Então, às vezes é melhor, às vezes não, na maioria dos casos, sempre é muito mais interessante fazer a quitação antecipada das dívidas do que deixar esse dinheiro aplicado ou em fundos de investimentos ou em cadernetas de poupanças. Às vezes nós sabemos que esse exemplo que você citou, você faz porque tem a necessidade naquele momento de contrair um empréstimo. E no meio do pagamento das prestações, a situação muda. No teu caso específico, se você ganhou na Mega Sena, você pode antecipar esse pagamento com um desconto muito maior do que você deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Então, é bastante vantajoso. É uma facilidade que tem que ser oferecida ao consumidor e uma obrigação das instituições financeiras. Doutor, então seria no caso, por exemplo, quando se toma um empréstimo bancário ou na financeira, o início do pagamento, então, ele vai abatendo o capital emprestado, né? Por aquilo que o senhor está falando. Exatamente. O que acontece? É que essa relação entre o valor que nós pagamos de juros, o valor que nós recebemos de juros é muito grande. Só para ter uma ideia, a taxa média desses empréstimos de crédito pessoal gira em torno de 7% ao mês. É um absurdo. E os rendimentos das cadernetas de poupança, que são a base para o que o cidadão comum utiliza para colocar, às vezes, uma sobra de dinheiro, não chega a atingir 6% ao ano. Então essa relação é muito desproporcional. Daí essa grande vantajosidade para o consumidor. E como é que isso pode ser feito? O exercício dessa possibilidade. O consumidor tem que se dirigir à instituição ou através de telefone ou no próprio comparecimento à sede ou à agência ou a filial dessa instituição de crédito, os bancos, nos casos, e pedir que o seu gerente ou a pessoa que seja responsável por isso apresente a ele uma memória detalhada, uma descrição, um resumo da sua dívida, de quanto ele está devendo e de quanto seria esse desconto para que ele possa, dependendo das suas condições, antecipar esse pagamento. Interessante,
nessa explanação e vai crescendo assim a oportunidade de fazer algumas perguntas, eu fico com dó dos banqueiros. Dá pena, não dá? Não dá pena dos banqueiros? Porque veja bem, na explicação que o doutor Henrique está fazendo, 7% ao ano. Isso, no bojo, não dá 84, né, doutor? Vai dar muito mais, né, do que eu multiplicar por 12 meses o empréstimo. E mais, que me vem à cabeça aqui agora, você vai pagando o capital. Não é isso que o senhor explicou? Vai pagando o capital. Quer dizer, a agência bancária, o banqueiro, ele vai buscando a capitalização dele de volta, para poder fazer o empréstimo futuro e depois esses lucros todos ficar no juro que cada um vai pagando. É por aí? Exatamente, Ronaldo. Para que você tenha uma noção, o telespectador do Canal 10 possa ter uma noção dessa disparidade, dessa grande diferença, é que uma taxa mensal de 7,5% de juros ao mês num empréstimo, ela capitalizado, ela atinge cerca de 135% ao ano. Não é só simplesmente você multiplicar 7 vezes 12, não, porque capitalizado, da forma como os bancos fazem, como eles cobram, como eles estão autorizados, infelizmente, a trabalhar, essa taxa de 7% ao mês dá em torno de 135% ao ano. Ao passo que se ele contrair o mesmo, fizer um empréstimo de R$1.000 e fizer uma poupança de R$1.000 na mesma data, um ano depois, na poupança, ele vai ter cerca de R$50 a mais de juros, vai ter cerca de R$1.050, e num empréstimo vai ser cerca de R$2.500 ele vai dever. Então, a grande disparidade entre o valor que você recebe pelos juros e o valor que você paga. Daí a possibilidade, a grande vantajosidade de aproveitar esse benefício, vamos dizer assim, que a própria legislação fornece. Isso aí não é uma facilidade, não é um favor que os bancos fazem, não. É um dever legal que eles têm de abater os juros das parcelas vencendo em caso de quitação antecipada das dívidas. Pois é, vou aproveitar, né, a sabedoria do Dr. Henry para poder tentar mostrar para você, apresentando esse programa, o quanto os banqueiros ganham de dinheiro e são protegidos por todos os presidentes de república que passam por lá. Isso não tem negócio, porque a Dilma foi o Lula, o Fernando Henrique também, todo mundo passa por lá. Na conta que o Dr. Henry fez, 7,5%, em um ano vai dar 136, né, doutor? Então vai dar mais 13.600 a R$10.000 no ano, né? É essa conta, não é? Exatamente. Então o dinheiro que você tomou, ele sai de 10 para 23.600. Você põe R$10.000 na poupança, o banco tomou o seu dinheiro, vai pagar R$600 no ano, é isso, né? R$600 no ano, né? Exatamente. 600 e empresta para o outro lá, faturando 13.000 e pouco. Olha quanto ganham os bancos no Brasil. É uma fortuna, né? Exatamente. A grosso modo, para simplificar aqui e definir isso aí, mano, o banco pega R$10.000 seu a juros e vai te pagar daqui a um ano R$10.500. O Leozinho vai lá no banco, pega esses R$10.000 emprestados, daí um ano vai pagar R$23.500. Essa diferença entre os 10.500 que ele vai te pagar e os 23.500 que o Leozinho vai pagar, é o spread que eles chamam, que é a diferença, é o lucro dos bancos. É realmente um grande absurdo e infelizmente isso continua, nós não sabemos porquê, mas imaginamos, porque todas as vezes que nós olhamos as prestações de contas de campanhas eleitorais, as instituições financeiras são sempre as maiores doadoras, os maiores participantes das campanhas daqueles que são os nossos deputados, senadores, governadores e inclusive, infelizmente, até dos presidentes da República. E aí a pergunta é: emprestar dinheiro de particular para particular é considerado pela lei agiotagem. E o agiota cobra 5%, não é? 5% o agiota cobra, né? E nós sabemos que tem. E aqui no Canal 10 tem negócio não é aberto, né? A gente fala
tudo que é preciso falar. O banco, a agiotagem não é, né? A concorrência, até os bancos oficiais, né? Exatamente, a concorrência é desleal, né? Porque eles estão autorizados a fazer uma agiotagem, infelizmente, legalizada. Ambas são deprimentes, né? Mas a regularização dessas cobranças de juros extorsivos, de juros escorchantes, é realmente uma das grandes mazelas do nosso país ainda e que precisam ser modificadas, nós não temos dúvida nenhuma. E sem querer desviar o assunto, né, porque o doutor Henrique traz assuntos interessantíssimos, é igual os jogos que tem das loterias oficiais, né, e o joguinho de bicho, que os coitados vivem correndo escondido aí para fazer um joguinho de bicho, para ganhar o dinheirinho, né, e aí os caras botam a polícia em cima do cara que faz jogo de bicho. E tem um detalhe a mais. Você sabe quanto você recebe? Sem querer desviar, doutor, por favor. Você sabe quanto você recebe líquido do que as loterias no Brasil arrecadam? Você recebe 33% só. Não recebe mais que isso, certo, doutor? Exatamente. Não é isso? É, exatamente. 33% que você recebe. O que é que o senhor tem mais para dizer para nós aí a respeito de pagar adiantado, que é importante para sair da mão dos banqueiros? Olha, Vono, então, para finalizar o assunto, como isso pode ser feito de maneira prática? Como esses cálculos de juros envolvem a data em que tem que ser feito, que vai ser feito o pagamento, esse cálculo tem que ser feito exatamente no dia que você vai fazer a quitação antecipada. Você deve solicitar à agência bancária que apresente o seu cálculo, né, a planilha do seu débito, com detalhamento desse desconto. As agências, as instituições bancárias, financeiras, elas estão proibidas de cobrar qualquer tipo de taxa de liquidação antecipada. Essa cobrança é terminantemente proibida. E com o pagamento, elas são obrigadas a oferecer também o termo de quitação, um recibo de quitação, um documento declarando, né, o pagamento da dívida. E para finalizar, para encerrar, a instituição ela fica obrigada, é bom que se repita aqui, mano, a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo cidadão comum, pelo usuário do banco, em especial a planilha e o detalhamento de todas as suas coisas, do contrato onde contraiu o empréstimo, a forma de cobrança de juros, as taxas, o valor das parcelas e a forma de desconto, para que ele possa averiguar, verificar se está sendo tudo devidamente cobrado dentro do que prega a legislação. Uma última pergunta ao doutor Henrique Dias, é o seguinte, doutor. O senhor disse que não pode oferecer nada de pacotes, né, quando vai se fazer o empréstimo. Por exemplo, se a agência bancária quiser fazer um seguro e te oferece o seguro para aquele empréstimo lá, é obrigado a fazer ou não? Se não quiser, não faz, né? Não é obrigado também a fazer, mano. O consumidor não é obrigado a contratar nada daquilo do que ele necessita. É que, infelizmente, isso é prática comum, as instituições, principalmente os bancos, costumam embutir ou empurrar, vamos dizer assim, em alguns contratos, nos contratos de empréstimo, uma série de vantagens para o cliente que, na verdade, não são vantagem alguma, acabam se tornando um peso a mais. Ele não é obrigado a contratar seguro, não é obrigado a contratar plano de capitalização, ele não é obrigado a fazer nenhum tipo de promoção, de aderir a nenhum tipo de promoção do banco. Ele, se tiver sido obrigado, se estiver sendo constrangido, deve obrigatoriamente procurar o PROCON ou algum órgão de proteção ao consumidor e denunciar essa prática das instituições financeiras. Muito obrigado, doutor Henrique Dias. Segunda-feira o senhor está aqui de volta conosco, né? Estaremos aqui, se Deus quiser. Mais explicações para a sociedade. Este quadro aqui é um quadro que sai em defesa da nossa população, da nossa comunidade, da nossa sociedade. Toda segunda-feira o doutor Henrique Dias está aqui para poder defender você aqui no Canal 10. Segunda-feira também. Estaremos aí até segunda, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Henrique Dias, nosso eterno presidente da nossa OAB e conselheiro, é o nosso deputado da Ordem dos Advogados do Brasil para o estado de São Paulo. Nós voltamos em 1 minuto e meio com entrevistas e mais notícias para você aqui no seu Canal 10.